Imagine um mundo onde uma simples pepita de ouro tinha mais força do que um exército inteiro. Um mundo onde impérios surgiam e desapareciam não pelo poder de suas armas, mas pelo brilho de um metal que não se come, não se bebe e não serve para nada essencial à sobrevivência humana. Ainda assim, esse metal governava tudo. Ele definia quem era rei, quem era escravo, quem comandava, quem obedecia, quem vivia e quem morria. Este não é apenas um vídeo sobre o ouro. É um vídeo sobre poder, sobre como algo inútil do ponto de vista prático se tornou o motor das maiores guerras, das decisões mais importantes das estruturas políticas que mudaram toda a história da humanidade. Para entender o momento em que o ouro se transformou no centro do poder mundial, precisamos voltar muito antes dos reis, muito antes das moedas, muito antes até das primeiras cidades. Nas primeiras sociedades humanas, o ouro não tinha grande importância. Grãos eram mais valiosos, animais eram mais valiosos, armas eram mais valiosas. Coisas úteis para sobreviver tinham prioridade absoluta. Mas o ouro tinha algo que nenhum outro metal tinha. Ele era raro, era bonito, brilhava de um jeito hipnotizante. Acima de tudo, não mudava com o tempo. Ferro enferrujava, prata manchava, bronze se desgastava. O ouro permanecia intacto, como se fosse eterno. E exatamente por não ter utilidade prática imediata, ele começou a ganhar valor simbólico. Ao contrário dos metais funcionais, o ouro servia para expressar algo maior, algo imaterial, status. Quem possuía ouro era especial. Não era mais forte, não era mais esperto, não era necessariamente mais rico, mas era alguém visto de uma forma diferente. Em muitas culturas antigas, ainda que o ouro não fosse dinheiro, ele já simbolizava distinção. Era oferecido como presente entre chefes tribais, usado em cerimônias e, com o tempo, se tornou uma representação física de prestígio. Mas isso ainda não era poder. Era apenas admiração. Foi então que o ouro deu um salto gigantesco na história humana quando passou a ser associado ao sagrado. Os egípcios acreditavam que o ouro era literalmente a carne dos deuses. O sol brilhava dourado e o deus já tinha o brilho do ouro em seu corpo. Tumbas, sarcófagos, joias cerimoniais e artefatos religiosos eram revestidos de ouro para simbolizar a ligação direta com o divino. O faraó, considerado um deus vivo, era o único ser com direito legítimo de acumular grandes quantidades desse metal. Quanto mais ouro ele possuía, mais divina era sua presença e maior sua autoridade. O ouro, portanto, deixou de ser apenas belo e se tornou sagrado. Ele passou a ser usado não só como um símbolo de status, mas como uma ferramenta espiritual para legitimar poder político. Dessa forma, reis e sacerdotes começaram a dominar o ouro. E onde havia ouro, havia templos. E onde havia templos, havia influência. O metal passou a representar algo que poucos tinham: proximidade com os deuses. E esse privilégio justificava decisões políticas, guerras e até escravidão. O ouro se tornou parte do mito, parte da religião, parte da identidade dos estados antigos. Ainda assim, não era oficialmente dinheiro. Era sagrado, mas não circulava. A verdadeira revolução aconteceu quando as cidades cresceram e os exércitos começaram a se expandir. Governos precisavam alimentar soldados, construir muralhas, pagar mercenários, negociar com povos vizinhos e estabilizar rotas de comércio. O problema era que, até então, não existia um padrão universal para a troca de valor. O que valia muito em uma cidade podia valer pouco em outra. Grãos podiam estragar. Animais exigiam cuidado. Terras não eram facilmente transportáveis. Armas eram úteis, mas difíceis de padronizar. Faltava algo compacto, durável, divisível e reconhecido por todos. Foi nesse contexto que o ouro revelou seu verdadeiro poder. Ele era exatamente tudo que um governante precisava. Fácil de carregar, impossível de falsificar com a tecnologia da época, resistente ao tempo e aceito por praticamente qualquer povo. Comerciantes o desejavam. Mercenários o exigiam. Embaixadores o recebiam como pagamento. E assim, lentamente, o ouro passou a circular como forma de pagamento nas grandes transações. E quanto mais ele circulava, mais ele definia quem tinha força para manter um exército. Reinos ricos em ouro se fortaleciam. Reinos pobres se submetiam. O ouro passou a decidir fronteiras, casamentos reais, tratados de paz até sucessões dinásticas.
E o mais interessante é que ninguém havia criado uma regra formal sobre isso. O ouro simplesmente tomou esse espaço porque ele funcionava. Era um consenso silencioso que se espalhava da Mesopotâmia à Ásia, da África ao Mediterrâneo. Foi então que surgiu Creso, o rei da Lídia, o homem que transformou o ouro em poder institucionalizado. Antes dele, o ouro já era desejado, mas não era padronizado. Uma pepita grande poderia ter impurezas. Um lingote poderia ter porcentagens diferentes de prata. Tudo variava e, portanto, faltava confiança. A genialidade de Creso foi perceber que, se o Estado garantisse a pureza e o peso do ouro, ele poderia controlar não apenas o comércio, mas o próprio poder político. Creso criou as primeiras moedas oficiais da história, com o selo real assegurando que cada peça tinha um valor exato. Isso mudou tudo. Pela primeira vez, as pessoas acreditavam no ouro não apenas porque ele brilhava, mas porque o governo dizia que ele era confiável. A confiança se tornou a nova base da economia, e confiança é poder. Com essas moedas padronizadas, impostos puderam ser cobrados com mais facilidade. Pagamentos militares se tornaram mais eficientes. A distância deixou de ser um obstáculo para o comércio. E, pela primeira vez, o ouro passou a fluir de uma forma controlada, organizada e, principalmente, manipulável. Governantes descobriram que, ao emitir moedas, estavam emitindo poder. O ouro virou sistema, infraestrutura, política. Creso foi apenas o início. Quando Alexandre, o Grande, iniciou suas campanhas militares, ele não precisava apenas de soldados, ele precisava de ouro. E ele sabia disso. Em cada cidade que conquistava, Alexandre saqueava tesouros, templos e palácios, acumulando ouro suficiente para pagar seus generais, seus mercenários e seus aliados. O ouro permitiu que ele expandisse seu império a uma velocidade nunca vista. E não era apenas pelo valor material, mas porque o ouro carregava simbolismo. Ele provava legitimidade. Ele mostrava ao mundo que Alexandre tinha controle não apenas sobre territórios, mas sobre algo muito mais profundo: o fluxo de riqueza. Ao mesmo tempo, em outras regiões do mundo, o ouro adquiria novas camadas de significado. Na Índia, era parte da cultura matrimonial. Na China, simbolizava prosperidade e longevidade. Na África, especialmente nas terras do Império de Mali, o ouro não era apenas abundante, era a base de toda a economia transcontinental. O ouro africano abasteceu o comércio árabe, bancou rotas comerciais e se espalhou até a Europa. Mansa Musa, rei de Mali, ficou famoso não apenas por sua riqueza, mas por literalmente causar inflação em cidades inteiras ao distribuir ouro em suas peregrinações. Esse fenômeno, o ouro movendo economias, inflando mercados, reorganizando sociedades, mostrou pela primeira vez que ele não era apenas símbolo, não era apenas divindade, nem apenas objeto de troca. O ouro era um instrumento de controle global. E então vieram os impérios mediterrâneos. Os romanos, em especial, elevaram o conceito de poder baseado em ouro a um novo patamar. Eles criaram o aureus, a moeda de ouro romana, símbolo máximo de estabilidade. Desde o simples soldado até o senador mais influente, todos reconheciam aureus como a representação física do poder do império. E quando Roma enfraqueceu sua moeda, misturando metais e reduzindo pureza, não foi apenas a economia que caiu, foi a própria confiança no Estado. A queda do ouro romano foi uma das faíscas que alimentou a queda do império. Daí para frente, toda nação que cresceu, cresceu com ouro. Toda nação que caiu, caiu sem ele. Da Idade Média às grandes navegações, da colonização à Revolução Industrial, o ouro sempre esteve no centro. Guerras foram travadas por ele. Continentes foram invadidos por ele. Povos inteiros foram escravizados por causa dele. E quando o ouro chegou à América, o mundo virou de cabeça para baixo. Milhares de toneladas foram extraídas, transportadas, acumuladas por reinos europeus, financiando impérios marítimos, exércitos permanentes, cidades inteiras e um novo sistema econômico global. O ouro não era mais local. Ele era mundial. Seu poder agora era internacional, intercontinental. E esse poder culminaria, séculos depois, no padrão ouro, quando todas as moedas modernas passaram a ser medidas pela quantidade de ouro que um país possuía. A estabilidade mundial dependia do metal. A confiança no governo dependia do metal. A economia internacional dependia do metal.
Nesse ponto, o ouro já havia se tornado algo maior do que qualquer governante, qualquer exército, qualquer religião. Ele era uma força autônoma, como uma entidade que decidia o destino dos povos. Um metal inútil para as necessidades básicas da vida, mas indispensável para a estrutura do mundo moderno. E o mais impressionante é que tudo isso começou com um simples brilho. Um brilho que, milhares de anos atrás, chamou a atenção de humanos curiosos. Um brilho que despertou fascínio. Esse fascínio virou poder. E esse poder, até hoje, continua a moldar o mundo. Porque a verdade é simples. O ouro nunca foi apenas ouro. Ele foi, e ainda é, a maneira mais pura de converter desejo em poder. E enquanto houver poder no mundo, o ouro continuará sendo desejado, disputado e venerado.